acrescentar. Glória a Deus. Vamos prosseguir nesta mensagem, o sétimo selo, o capítulo 7 de Apocalipse. Ali está a relíquia dos judeus que entra segundo a eleição, que são 12.000 de cada tribo, formando 144.000 judeus, e também a igreja que vai passar pela tribulação. O capítulo 7 mostra não a noiva, a que vai no rapto. O capítulo 7 está mostrando a igreja que vai passar pela tribulação. A noiva de Jesus Cristo, ela não precisa passar pela tribulação, porque ela já é purificada pelo sangue de Jesus Cristo. A única coisa que purifica a noiva é o sangue. Então, é bom nós guardarmos sempre, e que aqueles com palmas nas mãos e que segue o Cordeiro onde ele for, aqueles não são a noiva. A noiva está com o Cordeiro sentado no trono, porque a noiva, ela é aquele que venceu de cada era. Em cada era, em cada final de era, ao que vencer, ele tem um galardão. Então a noiva é formada exatamente destes vencedores em todas as 7 eras da igreja. Amém? Vocês devem entender isso. Então, esta noiva não passa pela tribulação. Mas quando foi perguntado para João, ele não sabia quem era, e o ancião disse para ele: estes são os que vieram de grande tribulação. E este de grande tribulação é exatamente a grande tribulação que há de vir. Não é essa tribulação que o crente passa hoje, porque nós também estamos saindo de uma tribulação, porque nós estamos vivendo aqui em dias de tribulações. Mas a grande tribulação não é para nós, não é para a noiva eleita, chamada, escolhida, que tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Esta não passará pela tribulação. Esta vai sair agora no arrebatamento. Amém? Então aqueles do capítulo 7 de Apocalipse, eles são a igreja purificada durante o período da tribulação, que só irão ressuscitar no final do milênio. Estes perderão bodas do Cordeiro, 3 anos e meio, perderão 1 milênio de paz e ressurgirão no final do milênio para ser julgados por Cristo e sua noiva. E eles entrarão. Estes são aqueles que fizeram bem, são aqueles que deram um copo d'água fria. Isso não quer dizer apenas dar água fria lá fora para alguém que está com sede, dar uma roupa para quem está nu, está dando alimentação para quem está com fome. Não é apenas isto não, porque senão aqueles que só fazem boas obras seriam exatamente os que subiriam e não necessitaria nem do sangue de Jesus Cristo. As boas obras da pessoa levaria ela, mas a pessoa é salva pela graça. Você tem que saber disso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Aqueles que entrarem lá no final, porque foram bons à noiva durante toda a era. Olha, a primeira era de Paulo tiveram aqueles que foram bons, que não entraram, que não fazem parte da noiva, mas que pelo menos ajudaram. Pelo menos puderam dizer: Paulo é um homem de Deus.
Paulo é um homem abençoado. Paulo é um profeta de Deus. Aqueles que puderam crer na mensagem de Paulo e nem entrar na mensagem, eles ressurgirão no final do milênio e serão julgados. Exatamente pelo grupo de Paulo. Nos dias de Irineu, eles serão julgados pelo grupo de Irineu. Nos dias de Martim, eles serão julgados pelo grupo de Martim. Nos dias de Columba, também aqueles serão julgados pelo povo que viveram a mensagem de Columba. Depois, nos dias de Lutero, aquele povo que viveu nos dias de Lutero vão ressuscitar no final do milênio. Olha bem, quem creu na mensagem de Lutero entra para o rapto, mas aqueles que apenas observaram, disseram: é um bom pregador. Lutero é um homem tremendo, saiu da católica e pregou uma mensagem tão tremenda, mostrando ao povo que ninguém entra no céu por indulgências, por penitências, mas para eles entrarem no céu, eles deveriam viver por fé, porque o justo viverá pela fé. Então Lutero pregou esta mensagem. E aqueles que não entraram nos dias de Lutero, mas ficaram ao lado, creram que Lutero foi um homem de Deus, eles vão ressuscitar no final do milênio. Creio que vocês estão entendendo. Quem creu nos mensageiros e viveram a mensagem dos mensageiros, ressuscitarão sendo eleitos para o arrebatamento. Os que apenas foram simpatizantes, gostaram da mensagem, mas ficaram de longe, não vieram para ser batizados. Nos dias de Lutero, nos dias de Wesley, aqueles que entraram nos dias de Wesley, era a noiva do dia. Aqueles que ficaram ao lado apenas dizendo: Wesley é um homem bom, não vai dar para mim passar para a igreja dele agora, porque eu vou ficar com os luteranos, eu vou continuar ali naquele grupinho. Então estes ficam de fora e ressuscitarão no final do milênio. Mas os que creram em Wesley ressuscitarão agora na primeira ressurreição, porque faz parte da noiva. Aqueles primórdios pentecostais aqui do nosso século, 1900, aqueles primeiros anos, quando veio o avivamento pentecostal, e eles puderam crer na mensagem, viver aquela mensagem, eles também estarão no rapto. Esses estarão porque, se os seus nomes estão escritos no livro da vida, eles ressuscitarão exatamente nesse período que eles falaram língua estranha, curaram enfermos, expulsaram demônios, mesmo não tendo um mensageiro disponível a eles, porque esse mensageiro viria mais tarde, não para os assim chamados pentecostais, mas viria fora do sistema organizado, fora dos assim chamados pentecostais e da igreja nominal do nosso dia. O mensageiro da sétima era viria fora de tudo isso, porque o próprio Jesus está do lado de fora de Laodiceia dizendo: eis que estou à porta e bato. Se ele está batendo na porta é porque ele está do lado de fora. Jesus está do lado de fora do sistema organizado do dia que nós estamos vivendo. Está do lado de fora, batendo. Aquele que ouvir a voz dele, e a voz dele é a sua palavra. Aquele que ouvir a sua voz, esse é o indivíduo que ouve a voz. Aí abre o coração, ele entra em sua casa, e ele ceia com aquele indivíduo, e o indivíduo ceia com o Senhor Jesus. Isto é bom, porque saiu da denominação. É por isso que tem o grito de Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. Isto é, sai do sistema organizado, denominacional, porque todo sistema denominacional é o sistema que pôs Cristo do lado de fora. E Cristo está chamando os que estão lá dentro para sair dela.
sai dela e recebe a Cristo. Cristo é a palavra perfeita, como foi pregado no dia de Pentecostes. Aí nós temos que retornar à igreja pentecostal, mas lá do princípio, e não a estes pentecostais deste século nosso, de 1900, quando eles começaram. Não, estes denominaram. Nós temos que voltar lá no princípio, a igreja pentecostal, quando Pedro pregou e aquele povo recebeu. 3.000 almas aceitaram a palavra e aquelas pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2, 37, 38. Então, ele prosseguiu, pregou para mais 5.000 almas, 5.000 pessoas. Ele prosseguiu, pregou e batizou os irmãos que estavam em Samaria. E assim ele foi andando. Esta é a mesma mensagem. Deus não pode mandar um mensageiro nesse tempo com uma mensagem diferente daquela. Ele não pode mandar um mensageiro que tem uma mensagem contrária à mensagem do Pentecostes. Por que as denominações puseram Cristo para fora? Porque elas creem que elas estão na verdade e o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que está na Bíblia, eles não aceitam. Eles aceitam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não está na Bíblia. Está apenas a ordenança em nome do Pai. Mas o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eles sabiam o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os demais não têm tomado conhecimento desta luz, desta verdade. Então, nesse tempo, quando Deus mandou um profeta, esse profeta tinha que falar segundo as mesmas escrituras que Paulo falou, que Pedro falou, que os demais falaram. E você vê que não encontra uma escritura de alguém batizado na Bíblia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este batismo foi realizado depois que os apóstolos morreram e depois do ano 100. Depois do ano 100, porque no ano 100, em Roma, ainda estava sendo realizado um batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí depois é que eles passaram a batizar crianças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E passou a batizar os adultos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Papa São Damaso foi exatamente o que fez isto. E dali vieram todas as denominações. Por isso Lutero teve que sair de lá, o Wesley saiu de lá e pregou a sua mensagem. Lutero, o justo viverá pela fé. O Wesley, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E agora na nossa era, o próprio Jesus disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então nós estamos vivendo no tempo da restauração de tudo. Aquilo que Lutero não pôde revelar, o Elias revelou. Aquilo que o Wesley não pôde revelar, o Elias desta era revelou. Aquilo que os pentecostais não puderam saber, só souberam de falar língua estranha, curar enfermos, expulsar demônios. Mas o que eles não puderam saber a mais, o Elias veio e explicou. Por isso as 7 eras nos foi pregado. Os 7 selos nos foi revelado. Vocês creem que tudo foi revelado? Aleluia! Esta mensagem é a mensagem do 7º anjo, revelando os 7 selos de Apocalipse, abrindo todo o segredo, todo o mistério da palavra. E quando revela o segredo da palavra, então, dentro deste segredo, estavam tudo aquilo que Lutero não conseguiu mostrar, que o Wesley não conseguiu mostrar. Então o Elias veio para mostrar estas coisas. Aquilo, segredo que estava escondido, irmãos, desde antes da fundação do mundo. Segredos escondidos. O Elias veio revelar todo o segredo. Você pode ver que esse segredo, desde a batalha de Miguel, do arcanjo, com Lúcifer, tudo isso veio sendo revelado. Essa batalha começou no céu, não foi na terra. Foi antes de Deus fazer alguma coisa aqui embaixo. Estava lá em cima. Esta briga, Lúcifer quis ser maior que Deus. E Miguel, então, não deixou. O lançou por terra,
venceu ele lá em cima. Aí aqui embaixo ele veio, e depois que Deus colocou o seu casal no Jardim do Éden, ele veio perverter o casal. E começou a sua semente através de Caim, que é um filho da serpente. Ele começou a sua semente e veio progredindo. A semente de Caim hoje é inúmera na face da terra. Ela é muito grande. E a semente de Caim, se você notar, desde o princípio ela foi uma semente não pagã, religiosa. Ela ofereceu holocausto a Deus, só que não foi aceito. Ela fez sacrifício ao Senhor, mas Deus não aceitou. Quando Abel fez o seu sacrifício, o Senhor o recebeu. Por quê? A Bíblia diz que Abel, por fé, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Abel, pela fé, que quer dizer revelação. Ele tinha revelação. Então, o mundo tem tanta semente no mundo de Caim, e esta é a semente religiosa. Não vou dizer que são os crentes honestos, não. Vocês têm que entender isso. São exatamente os péssimos crentes. São aqueles que odeiam a verdade. São aqueles que odeiam a revelação da palavra. Todos que odiaram a revelação da palavra em todas as eras, mostraram que eles eram filhos da serpente, semente da serpente. Os que odiaram a mensagem de João, Jesus veio e diz: raça de víboras, semente da serpente. Eles não queriam a mensagem de João. Eles não queriam a mensagem de Jesus. Por isso Jesus diz: sepulcros caiados. Vocês fazem como o vosso pai fez. O seu pai nunca firmou na verdade. Ele foi mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. São João 8,44. Quando Jesus pregou esta mensagem da semente da serpente, no seu dia, ele estava revelando de que aquele espírito religioso que estava ao redor dele, criticando sua mensagem, não aceitando sua pregação, era semente de Caim. João Batista também falou a mesma coisa: vocês são raças de víbora. Quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos que salte para a vida eterna. Não fica aí dizendo: nós temos por pai Abraão. E aí Jesus diz: Abraão viu meu dia e se alegrou. E eles criticaram: você não tem nem 50 anos, como diz que viste Abraão? E diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. A revelação da palavra, ela é maravilhosa. Nós carecemos sempre de dar lugar a esta luz. Então a noiva de Jesus Cristo, ela é formada desde a era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Os seus mensageiros: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e o Elias nesta era. Isto forma a noiva. Aqueles que ouviram cada mensageiro desse, viveu sua mensagem, entra na noiva, estará no arrebatamento. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Eles estarão no arrebatamento. Amém? Da mesma forma é agora. Aquele que ouve a mensagem do Elias, desse tempo, que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E esse Elias já veio também. Se alguém estiver esperando o Elias, está errado, porque o Elias que tinha que vir, ele já veio. Ele já provou que ele é o Elias. William Marion Branham provou que ele foi o Elias para esta era. E que a igreja tem que crer que este Elias já manifestou, já pregou, já revelou toda a palavra, e ele já descansa no Senhor desde 1965. Agora o que falta é o cumprimento desta revelação. E esse cumprimento, cada dia vai acontecendo. E você vai caminhando assim. Se você ainda tem alguma coisa obscura que você não entende, você não desanime. Pega firme a espada do Espírito e permaneça servindo ao Senhor. Amém? Aleluia. Eu creio que isto é uma grande coisa. Quando Deus pode realizar sua obra na nossa vida, Deus pode nos encher mais e mais do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Nós temos aqui, nesta mensagem, o 7º selo. Agora encontramos que estas pessoas, estes judeus,
estavam selados com o selo do Deus vivo. Correto? Que é o selo do Deus vivo? Toda a igreja. Que é o selo do Deus vivo? O Espírito Santo. Agora, não falando contra nenhum grupo ou para ofender a ninguém, somente quero dizer isto. Tenho lido os escritos de muitos teólogos sobre este assunto e a maioria dizem que esse grupo de pessoas aqui, que lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro, dizem que estes são a noiva. Outra quantidade deles concordam em que os 144 mil são a noiva, como os testemunhos de Jeová. Diz que este aqui é a noiva. Tem que haver uma verdade para esclarecer isto, porque como está as coisas do jeito que está, diz o profeta, está errada. Os irmãos adventistas dizem que o selo de Deus é guardar o sábado. Você sabe que assim o ensinam. Porém, eu quero que me mostre um só versículo da Bíblia para sustentar isso, que o selo de Deus é o sábado. Eles não têm um versículo sequer para provar que o selo de Deus é o sábado. Mas a Bíblia tem que o selo de Deus é o Espírito Santo. Então tinha que haver alguém para revelar esta verdade para nós. Efésios 4:30, ali encontrarás que diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Você está selado, este é o selo. Não é guardar o sábado. O sábado era a guarda de um dia, 24 horas, lá no passado, que eles guardavam, porque aquele dia de descanso apontava para o descanso eterno, o qual o Senhor Jesus Cristo veio trazer ao mundo. E quando Jesus veio, ele pregou no sábado, curou no sábado, não ensinou ninguém a guardar o sábado. Um sabatista encontrou com um rapaz que foi curado naquele tanque de Betesda. O rapaz foi curado. Jesus chegou lá e perguntou para ele: você quer ser curado? Ele disse: eu quero, mas quando eu vou descer na água, outro desce na minha frente. Diz: não precisa você descer nessa água. Toma o seu leito e vai para a sua casa. E era sábado. E aquele rapaz saiu alegre, catou a cama, pôs nas costas e foi embora. Foi para casa. Lá na frente ele encontra com um sabatista. Diz: moço, hoje é sábado. Você não pode carregar nada hoje não. Hoje é sábado, é pecado carregar as coisas. Você não pode fazer isso. Então, o que foi curado disse: aquele que me curou, me ordenou carregar esta cama. Quem me curou ordenou eu carregar a cama. Mandou eu carregar a cama. O sabatista caiu por terra. Ele não pôde prevalecer. Porque o povo não pode permanecer com a verdade hoje e ver que todo sábado do Velho Testamento era uma sombra do Novo Testamento. Aquilo é um dia de descanso, mas quando você recebe a Jesus Cristo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei por mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Isto quer dizer, encontrareis um verdadeiro sábado para as vossas almas. Vocês vão descansar não um dia, mas vocês vão descansar eternamente. Aleluia. Agora, somos contra o Velho Testamento? Não. Temos entendido pela própria Escritura que o Velho Testamento, o sábado do Velho Testamento, era um dia de descanso. E Jesus é o descanso da igreja. Não existe outro descanso. Jesus é o descanso da igreja. E se alguém quer justificar na lei de São Paulo, da graça tem descaído. Gálatas. Se alguém quiser justificar na lei, da graça tem descaído. Quer justificar na lei, na guarda de um dia, que mesmo a guarda de um dia, do sábado, não é nem da lei. Você sabe que aquilo veio antes da lei. Antes da lei. Porque o Senhor descansou no sábado. Ele criou o mundo e descansou no sétimo dia.
Ele mesmo descansou, mas nunca mais voltou a trabalhar. É o descanso eterno. E é aquilo que ele deu para Moisés depois o guarda de um dia, que a guarda de um dia viria terminar com Cristo chegando na terra, porque ele era o verdadeiro sábado, aquele sábado que o próprio Deus descansou, e que todos que recebessem a Jesus Cristo descansariam dali para frente. Não ia precisar guardar dias, meses, anos, luas novas. O próprio Paulo mesmo explica estas coisas. Nós não devemos ser julgados por isso. Isso é quando a obra do mediador tem cessado e Cristo vem para reclamar o seu. A gente é selado não unicamente até o próximo avivamento. Quando você tem sido selado pelo Espírito Santo, essa é uma obra concluída, testificando que Deus o tem recebido e dali não há saída. Que segurança dá para o crente. Depois que você foi selado, você é uma obra concluída, entrou em Cristo, o Espírito Santo te selou e você tem recebido a palavra e dali você não sai mais. Isso não quer dizer que você não sai de uma igreja, você não sai da palavra. Você não vem aqui para o tabernáculo, você vem aqui para a palavra. Tabernáculo é apenas um local de referência, um nome de referência, um título de referência, para você simplesmente chegar, mas você vem para ouvir a palavra, porque não é doutrina do tabernáculo, isso daqui é doutrina da Bíblia. Isso foi o que Paulo pregou, o que Pedro pregou, o que Tiago pregou, o que João pregou, o que todos os homens de Deus pregaram. A mensagem que nós temos não é a mensagem apenas que William Branham pregou, é a mensagem que todos os apóstolos pregaram. E eu queria que alguém pegasse uma mulher pregadora e me mostrasse na Bíblia que lá na Bíblia foi mandado para a mulher pregar, ser pastora, missionária. Não tem na Bíblia. Contudo, eles fazem dela isso, porque são falsos cristos, são falsos profetas. Eles ficam com medo de William Branham ser falso profeta. Então eles comem mosquito e engolem camelo. Porque em vista do que eles estão engolindo, William Branham é um mosquito. A mensagem de William Branham é um mosquito. É uma coisa simples, pequena, singela. Eles coam esta mensagem, coam a mensagem. E depois você vê ele engolindo um camelo de 3 pessoas da Santíssima Trindade. Isso é um camelo. E é interessante que eles engasgam com o profeta, mas não engasgam com o camelo. Eles engasgam com a mensagem de William Branham, mas não engasgam com a mensagem do Papa São Damaso, que as 3 pessoas da Santíssima Trindade vêm exatamente dali. Vamos ver na Bíblia quando foi que Paulo orou em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pedro fez uma oração desta. João, nunca. Mas quando você encontra ali a graça, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, isso é graça, comunhão. Isso não é pessoa. Isso é graça, comunhão. E eles tomam aquilo e dizem, é 3 pessoas. Não, é graça e comunhão da pessoa de Deus, que é Jesus Cristo. Não existe nada fora desta verdade, irmãos. Isso daqui é a pura palavra. Amém. E eu gosto disso daqui tanto. Você não gosta? Isso daqui, e além do mais, isso daqui para nós é um leitinho. Isso daqui para nós é um leitinho. Outros não aguentam, mas isso é um leite. Amém? Senhor Deus, continua nos ajudando, nos abençoando, nos dando mais de sua graça, do seu Espírito, e que esse ensinamento do céu sempre manifeste em nosso ser, para a honra e glória do seu precioso nome. Que o povo tenha mente aberta para conhecer estas verdades. Aleluia. Amém, Senhor Deus. Amém.